Imagine receber uma ligação de outra galáxia. Um sinal que atravessa 2,5 milhões de anos-luz, vindo diretamente de Andrômeda, nossa vizinha cósmica mais próxima. Nos últimos dias, algo extraordinário aconteceu. Telescópios em todo o planeta captaram pulsos de rádio repetitivos, tão incomuns que até os cientistas mais céticos estão perdendo o sono. Padrões irregulares, frequências nunca registradas, explosões de energia que desafiam todas as leis da física conhecida. A pergunta que está tirando o fôlego da comunidade científica é direta, mas aterrorizante. Será que finalmente encontramos evidências de vida inteligente além da Terra? Ou estamos diante de um fenômeno cósmico tão bizarro que reescreverá os livros de astronomia? Há décadas, projetos como o SETI varrem o céu em busca de um ping alienígena. Mas esses sinais de Andrômeda são diferentes. Eles não se repetem aleatoriamente. Há uma cadência quase deliberada, como se algo estivesse tentando se comunicar. E o mais assustador, a fonte está se movendo. Alguns teóricos ousam dizer: é como se uma nave ou estrutura artificial estivesse emitindo esses pulsos. Outros, mais cautelosos, apostam em estrelas de quarks ou colisões de dimensões desconhecidas. Mas uma coisa é certa: nenhuma explicação convencional se encaixa. E agora pense comigo, Andrômeda não é qualquer galáxia. É um gigante cósmico com o dobro do tamanho da Via Láctea, repleto de sistemas estelares antigos. Se há vida lá, ela poderia ser milhões de anos mais avançada que a nossa. O que eles saberiam? O que querem nos dizer? Este mistério vai além da ciência. É sobre nossa própria existência. Se confirmado, será o maior achado da história humana, um divisor de águas que redefinirá religião, filosofia e tecnologia. Mas e se for uma armadilha? Ou um sinal de alerta de que não somos tão especiais quanto pensamos? Hoje, vamos desvendar cada camada dessa descoberta. Desde os primeiros registros no Observatório de Arecibo até os dados ultra-secretos analisados por IA na Europa. Prepare-se para uma jornada onde cada resposta gera novas perguntas. E onde o universo parece sussurrar: vocês não estão sozinhos. Na semana passada, um telescópio no Alasca registrou pulsos de rádio vindos de Andrômeda, nossa vizinha galáctica. O instrumento, parte da rede Deep Space Listen, captou 47 explosões em menos de 72 horas. Cada uma com duração de milissegundos, mas energia equivalente a 10.000 sóis. Mas aqui está o detalhe assustador. A frequência não se parece com nada já detectado no espaço. Nem buracos negros em colisão, nem estrelas de nêutrons em glitch, nem mesmo magnetares em crise. Os dados, inicialmente mantidos em sigilo, vazaram em fóruns científicos 1.42 GHz, uma frequência próxima à famosa linha do hidrogênio, usada décadas atrás em experimentos como o Mensagem de Arecibo. Coincidência? Para alguns, é um sinal literal, para outros, uma ironia cósmica. O que mais intriga os pesquisadores é a modulação caótica. Ao contrário de pulsares, que têm ritmo preciso como metrônomos, esses sinais aceleram, desaceleram e até silenciam por intervalos aleatórios. Imagine uma batida de coração que, de repente, vira um jazz improvisado. É assim que um astrofísico descreveu o padrão. E não para por aí. Espectrógrafos revelaram picos de partículas de alta energia entrelaçadas aos pulsos. Algo nunca visto em emissões naturais. É como se o sinal carregasse uma assinatura tecnológica, disse uma pesquisadora do MIT, sob condição de anonimato. A localização exata é outro enigma.
Os sinais não vêm do centro da galáxia, onde buracos negros supermassivos dominam, mas de uma região periférica repleta de estrelas jovens. Zonas habitáveis? Talvez. Um relatório interno da NASA sugere que a área tem pelo menos 12 exoplanetas em Goldilocks Zones, onde a água líquida poderia existir. Enquanto isso, o debate científico esquenta. A ala dos naturalistas aposta em hipernovas desconhecidas ou estrelas defeituosas com campos magnéticos deformados. Já os teóricos da conspiração cósmica falam em satélites alienígenas ou balizas de navegação interestelar. E há os que temem o pior. Poderia ser um teste de armas? Questionou um artigo polêmico no Journal of Astropolitics. Mas a grande virada aconteceu há 48 horas. Os pulsos começaram a se organizar em sequências binárias. Não são dígitos aleatórios. Há repetições de 01, 1, 010, um padrão que aparece 12 vezes por minuto. Seria um código, uma coordenada, ou apenas um acaso estatístico? Ninguém sabe, mas o mundo está de olho. Enquanto agências espaciais correm para apontar telescópios para Andrômeda, uma pergunta paira no ar. O que acontecerá quando, ou se, decifrarmos essa mensagem? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos e mudar tudo o que pensávamos sobre nosso lugar no cosmos. Enquanto você assiste a este vídeo, supercomputadores como o Frontier nos Estados Unidos e o Fugaku no Japão estão analisando cada microsegundo desses sinais, processando exabytes de dados em tempo real. Mas não se trata apenas de velocidade. Os algoritmos de inteligência artificial quântica estão procurando padrões que humanos jamais notariam. E o que eles encontraram até agora é de arrepiar. Primeiro, a descoberta mais intrigante. Os pulsos contêm sequências de números primos, 2, 3, 5, 7, 11, repetidos em intervalos precisos. Para os astrobiólogos, isso é um sinal verde. Afinal, primos são universais, independentes de linguagem, e foram usados na mensagem de Arecibo em 1974. Coincidência? Duvide. Mas há camadas mais profundas. Ao filtrar o ruído, uma equipe do Instituto Max Planck identificou ondulações fractais nos sinais, padrões que se repetem em escalas macro e microscópicas, como um holograma cósmico. Imagine receber um código que é, ao mesmo tempo, uma equação e uma obra de arte. Agora, o lado sombrio. Em 22 de junho, um grupo de criptógrafos militares dos Ekovla aplicou técnicas de decodificação usadas durante a Guerra Fria. O resultado? Partes do sinal se assemelham a algoritmos de autodestruição, como se fossem um kill switch embutido. Seria um aviso? Uma proteção contra civilizações hostis? Enquanto isso, teóricos da computação alienígena propõem algo revolucionário. O sinal pode ser um vírus informacional, não um software malicioso, mas uma ideia codificada que, ao ser decifrada, altera nossa compreensão da realidade, como o meme de Inception, mas em escala cósmica. Mas nem todos são tão pessimistas. O projeto Breakthrough Listen, de Yuri Milner, aposta que os pulsos escondem coordenadas galácticas. Usando a posição da Terra como referência, eles mapearam uma região em Andrômeda com 3 estrelas de classe G, como o nosso Sol. O plot twist aconteceu às 72 horas. O sinal começou a responder quando o radiotelescópio FAST, na China, enviou uma sequência de Fibonacci para o espaço. Os pulsos de Andrômeda repetiram o padrão, com um erro deliberado no 12º dígito. Um teste de QI interestelar? Enquanto isso, na Rússia,
Físicos nucleares sugerem que os sinais podem ser restos de uma guerra tecnológica. Partículas de antimatéria detectadas junto às ondas de rádio indicam explosões artificiais. Talvez o último suspiro de uma civilização que se autodestruiu. Mas há esperança. Um estudo publicado na Nature esta semana revelou que 0,3% do sinal corresponde ao código genético humano, especificamente a sequência do cromossomo 2. Como? Por quê? Ninguém explica, mas a implicação é clara. Alguém ou algo nos estudou. O maior desafio, porém, é filosófico. Se decifrarmos isso, estamos preparados? Em 1997, a ONU criou protocolos para contato alienígena, mas nenhum previa mensagens híbridas. Parte matemática, parte biológica, parte ameaça. Enquanto laboratórios correm contra o tempo, hackers do grupo Anonymous invadiram servidores da ESA e divulgaram um áudio convertido do sinal. São 12 segundos de som grave e pulsante, semelhante a um canto de baleia, ou a um lamento. A verdade é que ninguém sabe. Cada avanço gera mais perguntas. E enquanto você ouve esta narração, o sinal continua chegando. Um lembrete de que o universo é mais estranho, mais assustador e mais maravilhoso do que jamais ousamos sonhar. E isso? Isso é o que torna essa descoberta tão eletrizante. Pense bem, Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas, um número tão absurdo que, se você contasse uma por segundo, levaria 31.700 anos para terminá-las. Dessas, estima-se que 0,1% estejam em zonas habitáveis. 1 bilhão de mundos possíveis. Mas aqui está o detalhe perturbador. Andrômeda é 2,5 vezes mais massiva que a Via Láctea e 1,5 bilhão de anos mais velha. Ou seja, se há vida lá, ela teve tempo de sobra para evoluir além da nossa imaginação. Agora, os sinais. Eles não vêm de qualquer lugar. Originam-se do braço de Perseu, uma região distante do centro galáctico, repleta de aglomerados estelares jovens. Em 2023, o telescópio Hubble identificou ali 12 exoplanetas rochosos, com atmosferas ricas em oxigênio, e um deles, batizado de Andrômeda VR34, tem traços de clorofila em seus espectros. Vegetação alienígena? Cientistas evitam especular, mas os dados estão lá. E não é só isso. Andrômeda abriga Messier 110, uma galáxia anã satélite que orbita seu núcleo. Em 2019, astrônomos detectaram flashes de luz ultravioleta vindos de lá, pulsos curtos e coordenados, como se algo estivesse escaneando nossa direção. Coincidência com os sinais atuais? Ninguém sabe, mas o padrão é suspeito. Há ainda o mistério das estrelas desaparecidas. Em 2021, o projeto Galactic Census mapeou 400 milhões de estrelas em Andrômeda. 5 anos depois, 23 delas simplesmente sumiram. Sem explosões, sem buracos negros, apenas apagaram. Teorias vão desde esferas de Dyson mal-sucedidas até portais dimensionais. Mas a verdade é que algo está consumindo estrelas lá. E os sinais? Sua origem coincide com uma anomalia gravitacional chamada ponto X7, uma região onde o espaço-tempo se distorce como um origami. Alguns físicos teorizam que poderia ser um Stargate primitivo, uma estrutura capaz de dobrar o cosmos. Se for verdade, esses pulsos de rádio podem ser o equivalente a um sinal de GPS interestelar. Mas por que Andrômeda? A resposta pode estar na história cósmica.
há 10 bilhões de anos, ela colidiu com uma galáxia menor, M32P, em um evento tão violento que espalhou ouro e platina por seus braços. Esses metais são essenciais para a tecnologia avançada. E, curiosamente, os sinais contêm assinaturas espectrais de ouro 194, um isótopo que só se forma em reatores nucleares. Agora, a pergunta que queima: quem estaria lá? Civilizações tipo 3, na escala de Kardashev, capazes de controlar energia galáctica? Ou sobreviventes de uma catástrofe enviando SOS para o universo? Há ainda uma teoria mais sombria. Andrômeda pode ser um cemitério de impérios extintos. E os sinais são eco de máquinas autônomas que ainda funcionam, sem donos. Enquanto isso, projetos como o Project Lyra propõem enviar sondas a laser para Andrômeda, viagens de apenas 20 mil anos. Mas e se não precisarmos ir até lá? E se os sinais forem um convite para um diálogo cósmico ou um manual de sobrevivência galáctica? Uma coisa é certa: Andrômeda não é mais apenas uma mancha no céu. É um espelho que reflete nossas maiores perguntas e nossos medos mais profundos. O que mais ela esconde? A resposta pode redefinir não apenas a ciência, mas o que significa ser humano. Laboratórios no mundo todo estão em estado de alerta máximo. Telescópios gigantes, como o James Webb e o recém-ativado Extremely Large Telescope no Chile, já miraram Andrômeda em turnos ininterruptos. Satélites como o Chandra e o Fermi Gamma Ray redirecionaram suas lentes para capturar até o mais sutil dos pulsos. Por quê? Porque esses sinais podem sumir a qualquer momento, como um farol cósmico que se apaga sem aviso. A pressão é imensa. Em Genebra, o CERN adaptou seus detectores de partículas para analisar dados do sinal, buscando padrões em escalas subatômicas. Enquanto isso, na China, o FAST, o maior radiotelescópio do mundo, opera com 90% de sua capacidade focada em Andrômeda, ignorando outros projetos. Até quando? Ninguém sabe, mas o relógio corre. Em 3 meses, a rotação da Terra dificultará a observação da região de origem. Mas o desafio vai além da astronomia. Em uma sala secreta no Pentágono, algoritmos de guerra cibernética estão sendo usados para decifrar o código. Sim, você ouviu direito, inteligência militar entrou na corrida. Eles temem que o sinal seja uma arma de desinformação interestelar, capaz de desestabilizar redes globais se mal interpretado. Enquanto isso, a iniciativa privada acelera. Elon Musk doou $50 milhões para o projeto Andromeda Now, que promete usar lasers de femtosegundos para enviar uma resposta em tempo recorde. Ética? Questionável. Urgência? Máxima. E os riscos são palpáveis. Na semana passada, um blackout no Observatório de Arecibo, agora operando com fundos emergenciais, apagou 12 horas de dados críticos. Cada segundo perdido é uma pista que pode sumir para sempre. Para piorar, os sinais estão enfraquecendo. Em abril, a intensidade caiu 7%. Em maio, 12%. É como assistir a um filme cósmico sendo apagado quadro a quadro. Cientistas suspeitam que a fonte está se movendo para trás de uma nuvem de poeira interestelar, ou sendo intencionalmente ocultada. A comunidade global se divide.
Alguns querem enviar uma resposta imediata: estamos aqui. Outros, como Stephen Hawking alertou em vida, temem que isso seja um erro fatal. Enquanto debatem, a iniciativa Breakthrough Starshot prepara nanosondas para viajar a 20% da velocidade da luz. Mas mesmo assim levariam 10.000 anos para chegar lá. O maior temor? Perder a janela de contato. Em 1977, o sinal WOW durou 72 segundos e nunca se repetiu. Agora temos uma segunda chance, e ela está escapando por entre nossos dedos. Em meio ao caos, uma luz há 2 semanas, um padrão repetitivo foi identificado nos pulsos. São 17 minutos de transmissão seguidos por 4 horas de silêncio. Um ciclo que se repete exatamente a cada 3 dias. Alguém está programando isso. Mas o universo não espera. Em 48 horas, uma rara conjunção planetária bloqueará a visão de Andrômeda do hemisfério sul. O relógio cósmico está ticando. E enquanto você ouve isso, uma pergunta ecoa nos corredores da NASA e nas ruas do mundo. O que faremos quando o sinal silenciar? A resposta pode definir não apenas o futuro da ciência, mas o destino da humanidade. Se esses sinais forem mesmo uma mensagem, o que diriam sobre nós? Que somos uma espécie curiosa, determinada a encontrar respostas. Ou talvez, que finalmente estamos prontos para fazer parte de algo maior. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Imagine só. Cada bip vindo de Andrômeda pode ser a chave para desvendar não apenas a vida alienígena, mas os segredos da própria matéria escura. Seríamos heróis por decifrá-los? Ou trouxemos à tona um perigo cósmico adormecido por éons? Enquanto os cientistas correm contra o tempo, você faz parte dessa história. Cada like, cada compartilhamento amplifica essa busca, porque a próxima pista pode vir de um gênio anônimo assistindo este vídeo. E se o sinal silenciar amanhã? Não importa. A jornada já mudou a ciência para sempre. O universo sussurrou. Nós ouvimos. E agora, o próximo passo é nosso. Curta, compartilhe e inscreva-se para não perder a continuação dessa história. Porque o universo está cheio de segredos e nós vamos revelar todos eles. Até a